Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 13 de abril de 2022. Dando início à sessão, vamos analisar inicialmente o processo 41.14.668. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Limitada. Eu sou o relator desse processo. A doutora Letícia Silva está presente para a sustentação oral. Talvez a senhora queira colocar, doutora Letícia, só a questão do parcelamento aí, enquanto eu registro aqui a sua sustentação. Fique à vontade, doutora Letícia. Bom dia. Na verdade, a minha explicação ela é breve, no sentido de apenas reiterar nossa última manifestação quanto ao parcelamento, que foi deferido junto com todos os documentos, declarações, nos autos, restando prejudicado o presente recurso. Obrigado, doutora Letícia. Obrigada a você. De fato, aqui, deixa eu só colocar aqui a versão esteticamente melhorada aqui do voto, porque eu já... Muito bem. Como a doutora Letícia colocou, né, esse AIM foi objeto de parcelamento, né? Eram 9 itens, né, abarcando algumas diferentes infrações, mas ele foi objeto de parcelamento integral, né, do débito. Então, vou ler aqui meu voto e depois abro, então, a discussão para a Câmara. Eu não vou ler as acusações, né, porque são irrelevantes nesse momento aqui. A Folhas Tais, a autuada juntou petição em que informou que aderiu ao parcelamento dos débitos combinados no AIM inicial e juntou o seu termo de adesão e outros documentos relativos ao mesmo. A adesão ao parcelamento nos termos do artigo 100, parágrafo 4º da Lei 6374 de 89 implica confissão irretratável do débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo e desistência dos já interpostos. A verificação de regularidade dos recolhimentos, bem como a extinção do débito pelo pagamento, não é competência da Câmara e será feita pelo órgão competente. A nós cabe o julgamento do recurso interposto, ao qual, como visto, a autuada tacitamente renunciou. Assim, nada a ser julgado, motivo porque não conheço do recurso ordinário. Senhores, esse é o meu voto e coloco, então, a discussão dos senhores. Deixa eu só registrar aqui o voto. Bom, se não há, então, nenhuma intervenção, eu peço aos senhores que confirmem a presença.
Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, o recurso ordinário interposto pela Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Limitada não foi conhecido por conta do parcelamento integral dos débitos. Agradeço a doutora Letícia pela presença e participação na sessão. Certo. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom, dando continuidade, vamos analisar o processo 41.00361. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso de ofício e recurso ordinário, em que é autuado a Gás Natural São Paulo Sul, Sociedade Anônima. A pedido de sustentação oral, o patrono da empresa, o Dr. José Guilherme Filwerman Missaja, está presente para realizá-la, mas antes vou passar a palavra à doutora Raquel, que é a relatora do processo, para que ela leia as acusações, depois então a gente passa a palavra ao patrono da empresa. Doutora Raquel, fique à vontade. Bom dia a todos novamente, bom dia ao patrono. Presidente, só uma observação antes de eu seguir aqui pelo meu relatório. Depois, se o senhor puder me liberar para eu fazer o registro do voto enquanto o patrono faz a sustentação oral, eu agradeço, tá? Bom, então, este auto de infração, ele era originalmente composto de 3 acusações fiscais, tá? A primeira delas diz respeito ao não pagamento de ICMS, decorrentes de operações de saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco, e que foram objeto de levantamento fiscal com fundamento no artigo 509 do regulamento. O item 2 diz a respeito ao pagamento de ICMS, o não pagamento de ICMS, num valor de R$ 326, e este item, ele foi objeto de pagamento pelo recorrente. E o terceiro item que permanece agora ainda em discussão é ter deixado de escriturar, no período de janeiro a dezembro de 2015, documentos fiscais relativos a entradas de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. Essas são as 3 acusações fiscais iniciais, e, no entanto, houve pagamento do item 2. Os documentos que comprovam o pagamento estão as folhas 11.125 e 11.131. As exigências dos demais itens foram contestadas por meio de impugnação, cujos argumentos foram acolhidos em parte pela douta DTJ, que julgou o lançamento parcialmente procedente, tendo reduzido a alíquota aplicada no item 1 de 18% para 12%. Diante da decisão parcialmente desfavorável ao Estado de São Paulo, houve recurso de ofício e também recurso ordinário interposto pelo contribuinte. A douta representação fiscal manifesta-se pela reforma da decisão de primeira instância para que o auto seja restabelecido integralmente com a aplicação da alíquota de 18%. Em contrarrazões ao recurso de ofício, o contribuinte pleiteia a manutenção da redução da alíquota do item 1.1, por se tratar de mercadoria sabidamente tributada a 12%. Em recurso ordinário, o recorrente alega em síntese que as diferenças apontadas pelo fisco não acarretam recolhimento a menor de imposto ou refletiram omissões de saídas de gás natural. A comparação entre o volume de gás natural destacado nas notas fiscais emitidas pela Petrobras S.A., correspondentes às entradas, e aquele informado à Cefaz pela contribuinte, mostrava-se incorreta, na medida em que refletem operações realizadas em momentos distintos. As diferenças devem-se à aplicação do regime especial de tributação concedido à Petrobras S.A., por meio do qual a empresa emite a nota fiscal de fornecimento de gás natural somente após a real saída do produto mediante procedimento interno de medição, o que ocasiona um descasamento entre o prazo para a recorrente atender à portaria CAT 79 de 2003, sobre o volume de gás natural adquirido e fornecido no período,
e o momento em que a Petrobras conclui a medição da quantidade efetivamente fornecida com a emissão da respectiva nota fiscal. Conforme a portaria CAT 79 de 2003, os documentos fiscais relativos às saídas de gás canalizado foram substituídos por arquivos eletrônicos mensais transmitidos para a Cefaz. Além do mais, para fins de faturamento do gás natural, a recorrente informou períodos descasados com o mês civil, pois depende da emissão de relatório de medição por parte de alguns clientes, para que possa faturar o respectivo fornecimento e emitir correspondente nota fiscal. Por exemplo, operações que iniciaram em 23 de 10 de 2015 e se estenderam até 23 de 11 de 2015. Nota fiscal somente emitida em novembro. As diferenças verificadas correspondem unicamente ao peculiar ciclo de faturamento. Tanto é que, em determinados períodos, há mais saídas do que entradas, o que seria inaceitável, posto que a distribuição de gás natural por meio de gasoduto não possui estocagem. Na condição de distribuidora autorizada de gás natural estabelecida no Estado de São Paulo, a recorrente fica obrigada à adoção dos valores tarifários regulados pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCEP, de forma que não haveria qualquer razão econômico-financeira que pudesse dar aso à prática de evasão fiscal por parte da recorrente. Não há condições operacionais de que volumes de gás natural sejam omitidos da contabilidade e escrituração fiscal da recorrente. Trouxe aos autos o relatório entregue à ARCEP, referente ao período de dezembro de 2015, a fim de comprovar a realização de faturamento fracionado, nos termos permitidos pelo artigo 38 da portaria CSPE, número 160 de 2001. Com relação ao período de janeiro a dezembro de 2016, as informações prestadas acerca deste mesmo procedimento de faturamento foram totalmente acatadas pelas autoridades fiscais, OSF 04002018/17-9. Com relação ao item 3 do auto de infração, alega que os dispositivos legais apontados como infringidos correspondem às operações com mercadorias, enquanto as notas fiscais objeto da autuação foram emitidas para amparar operações de entrada de bens alheios à atividade do estabelecimento. Ofensa ao princípio da tipicidade cerrada. Nenhuma das notas fiscais apontadas pela fiscalização referem-se às operações de aquisição de gás natural ou bens do ativo mobilizado passíveis de aproveitamento de créditos de ICMS pelo estabelecimento autuado. A boa-fé da recorrente. Não houve falta de pagamento do imposto. A multa de 5% do valor atualizado das operações fiscais, que teriam sido deixadas de ser escrituradas totalmente totalmente desproporcional, além de ferir os princípios da razoabilidade, da vedação ou confisco. A exclusão da penalidade com base no artigo 527-A do regulamento do ICMS. A exclusão das notas fiscais 8091 e 14145 da base de apuração da exigência fiscal, posto que elas foram devidamente escrituradas. A não incidência de juros de mora sobre a multa. Os juros não podem incidir sobre a multa na medida em que ela não retrata a obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de punir o devedor. Esta linha de raciocínio não fere o quanto disposto no parágrafo 3º do artigo 103 do CTN, quando dispõe que a penalidade pecuniária se converte em obrigação principal. O pressuposto de incidência da multa é o lançamento e não o fato gerador. Inaplicabilidade dos juros de mora previstos no artigo 96 da Lei 13.918 de 2009, sendo certo que a Constituição estipulou um limite máximo para a cobrança de juros, qualquer que seja a orientação a ser adotada pela lei complementar, a que alude o caput do artigo 192, a taxa de juros jamais pode ser superior àquela prevista no mandamento constitucional. Por fim, requer integral provimento do recurso ordinário para que seja cancelada a exigência fiscal. Alternativamente, requer seja afastada a exigência fiscal, a incidência dos juros moratórios sobre a penalidade lançada, bem como afastada a aplicação da taxa de juros prevista no artigo 96 da Lei 13.918 de 2009. Requer a realização de diligência de natureza pericial. Protesta pela oportunidade de realizar sustentação oral. A representação fiscal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. Relatório, presidente.
Obrigado, doutora Raquel. Então, eu passo a palavra ao doutor José Guilherme Missádia para que ele apresente suas razões recursais de sustentação oral. Doutor, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, Egrégia Câmara. Bom dia a todos os ilustres juízes, doutora Raquel, demais presentes. Bom, a questão eu vou me ater aqui à infração 1, que se refere ao levantamento feito pelo fiscal em relação às entradas e saídas de gás natural do estabelecimento autuado. Com todas as vênias ao trabalho empreendido pela autoridade fiscal, a gente identificou que a metodologia por ele aplicada não se adequa materialmente à realidade da operação da recorrente. Por quê? O que o fiscal fez na apuração? Ele pegou os dados que são colhidos da portaria CAT, né, que se referem a notas fiscais de entrada e de saída, em um determinado período de tempo, ele conferiu o volume de entradas versus volume de saídas. E aí ele apurou que teria havido um volume de entradas maior do que o volume de saídas, presumindo ter havido saídas não oferecidas à tributação de ICMS. Por que essa metodologia é equivocada, com todas as vênias à autoridade fiscal? Pelo simples fato de, como já relatado pela doutora Raquel e indicado na defesa, o problema não diria, mas a peculiaridade começa com a própria emissão da nota fiscal pela Petrobras. Isso é autorizado por regime especial concedido pela Cefaz-SP. A Petrobras ela só emite a nota fiscal depois da medição. Isso pode ocorrer e ocorre frequentemente após a finalização do mês civil, né? Primeiro ao dia 30, 31 ou 28 de fevereiro, que seja. Ou seja, ele considera efetivamente a medição. Então, a recorrente ela já recebe a nota fiscal da Petrobras descasada no mês civil. Aí vem outro fator, que é um fator regulatório. A recorrente, por sua vez, também efetua a medição e o faturamento do gás fornecido aos seus clientes, a diversos clientes, de forma descasada do mês civil. Então, é impossível que se escolha, por essa metodologia de análise de nota fiscal, simplesmente, qualquer período que se enxergue, ele não vai refletir a realidade da operação. Por quê? Porque eu posso, como ficou verificado na planilha, quer dizer, eu posso ter entradas muito maiores no mês do que saídas. Por quê? Porque aquilo foi um cotejo de simplesmente notas fiscais. Ora, aquelas entradas maiores, supostamente não acobertadas por notas de saída, elas estarão, sim, acobertadas no mês seguinte, descoladas do mês civil, porém, dentro sempre de uma margem de 30 dias, que é a margem que é autorizada aqui, se vocês me dão licença, pela portaria da Comissão de Serviços Públicos de Energia, que é do órgão regulador de São Paulo, a portaria 24. Então, o que a Petrobras e a companhia fazem, e a Gás Natural fazem, é uma operação peculiar que está regida por uma situação regulatória. E isso o fiscal não atentou. E qual foi a prova que nós apresentamos? Nós apresentamos, além da prestação de contas com as agências reguladoras, nós apresentamos as notas fiscais que demonstram, mas foram mais de 100 notas fiscais, mais de 150 notas fiscais, que demonstram todas o descasamento do mês civil. Ou seja, não há como se eleger um período de tempo e examinar somente notas fiscais para ver o que entrou e o que saiu. E aí o fiscal, até na resposta à diligência, ele fala o seguinte, ele fala que ele adotou o maior período possível para a execução do levantamento fiscal no intuito de minimizar as diferenças de datas de faturamento. Ou seja, ele próprio reconhece que, mesmo no critério dele de supostamente maior espaço de tempo, ele minimiza os reflexos que isso pode acarretar. Mas reflexos há.
E há muitos reflexos, né? Nós demonstramos isso na defesa pontualmente e documentalmente. É inequívoco isso, é inequívoco. E aí eu passo para um outro ponto da defesa, que é realmente qual a decorrência disso? Por que essa hipótese de saída sem emissão de nota ou tributação ela é inverossímil? Porque a dinâmica da operação da companhia é tarifária. Então, o lucro dela já está embutido naquela tarifa. As hipóteses de saída sem o controle de tributação são apenas perdas, furto, como o próprio fiscal falou, né? Vazamento de gás, perdas e coisas do gênero. Porém, essas situações, novamente, elas também têm uma explicação regulatória / tributária. A perda ela tem a perda natural, né, que é a perda pela própria condição física do produto, e a perda por roubo, por externalidades do sistema. Só que esse tipo de perda ele já é regulado também na tarifa. Então, todo ano, no caso de São Paulo é mês, a companhia ela submete à agência reguladora as perdas presumidas no sistema. E essas perdas elas já estão embutidas na tarifa e são tributadas. E elas têm uma margem limite. Então, se o fiscal acha que pode ter sido perda, ele deveria ter verificado essa margem, porque se já está dentro da margem, eu estou pagando o ICMS de qualquer forma. Se não está dentro dessa margem, eu haveria de estornar créditos e não ser acusado de ter emitido notas fiscais, de ter dado saída sem tributação. Então, é mais uma situação que não encontra respaldo jurídico. Mas ressalto às senhoras e senhores que a acusação fiscal ela morre no início. Por quê? Eu não tenho como, se eu emito uma nota, se eu recebo uma nota, se eu faço uma medição do dia 15 de março ao dia 15 de abril, não tem como eu verificar no mês de abril ou no mês de março, fazer esse cotejo com nota de entrada e nota de saída, porque invariavelmente vai dar uma diferença. E se eu pegar o ano civil também, vai dar uma diferença, porque em janeiro de 2015, que foi o início do período fiscalizado, eu tenho dezembro de 14. Então, dezembro de 14, dia 20 de dezembro, eu emiti uma nota. E faturei a outra no dia 20 de janeiro de 2015. Ou seja, já tem diferença aí. O mês de janeiro, se for olhado isoladamente, ele vai apresentar divergência. E quero dizer, essas divergências não são fruto de um descompasso, um descontrole da companhia. Isso é tudo regulado, isso é tudo informado às autoridades fiscais. Tanto é assim, senhores julgadores, que nós reproduzimos, inclusive, ações fiscais que foram feitas em 2016, e essa operação se perpetua até hoje, essa dinâmica, e a própria Cefaz entendeu, né, os colegas do autuante entendem até hoje, que isso não é passível de atuação. Né? O que deveria ter feito o fiscal? Ele deveria ter verificado o volume de gás, que é aferível via telemetria. Quer dizer, não há estocagem de gás. Então, o que entra e sai é aferível a todo momento, deduzidas as perdas que são embutidas na tarifa ou são identificadas pelo próprio sistema telemétrico. Por fim, senhores julgadores, eu gostaria de defender aqui a aplicação da alíquota de 12%, se essa infração remanescer, porque trata-se de uma alíquota geral, né? Não é propriamente um benefício fiscal condicionado, que a partir de uma ação fiscal se identificou algum erro, etc. Não, é uma alíquota geral tarifária, né? É refletida na tarifa. Então, são todos aspectos bastante sensíveis, bastante peculiares da operação. Então, evidentemente, se eu vou eventualmente lançar uma exigência fiscal nessa operação com gás, há de ser aplicada a alíquota geral de 12%. Eu vou parar por aqui, eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade e fico à disposição. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Guilherme. Parabéns pela apresentação, né? Bastante objetiva e bastante focada na matéria de fato. Eu pergunto inicialmente, doutora Raquel, se ela tem alguma pergunta para o patrono? Não? Não, presidente. Os demais membros da Câmara, alguém tem alguma dúvida, queria questionar alguma coisa? Muito bem, então eu passo a palavra à doutora Raquel para que ela apresente seu voto, depois na discussão, no debate, se eventualmente houver alguma dúvida, que a gente pode pedir também novamente a intervenção do patrono. Tá bom? Doutora Raquel, fique à vontade, então. Presidente, só uma dúvida. O colega Mauro fez uma solicitação de preferência. Isso interfere na dinâmica? Não. Primeiro você vai ler o seu voto, e no debate, aí, eventualmente, ele vai colocar a preferência dele, né? Jóia. E querer, tá bom? Sem problema. Pode prosseguir. Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento. Passo a analisar cada um deles. Recurso ordinário. Ao confrontar as informações relacionadas às entradas e saídas de gás do estabelecimento autuado, por meio de correlação das notas fiscais emitidas pela Petrobras, e os dados transmitidos pelo recorrente à Cefaz São Paulo, referentes às operações de saídas de mercadorias, o fisco apurou uma diferença que o fez concluir que teria havido saídas de gás sem o recolhimento do ICMS. Os créditos exigidos no item 1.1 foram obtidos por levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do regulamento. O recorrente contesta a metodologia empregada pelo fisco por entender que as diferenças apontadas não refletem omissões de saídas de gás natural, vez que a comparação realizada entre o volume da mercadoria indicado nas notas fiscais de entradas e o volume informado à Cefaz não está correta, pois trata-se de operações realizadas em momentos distintos. Segundo alega, tal divergência decorre da sistemática levada a efeito pela Petrobras, que detém regime especial que autoriza a emissão de notas fiscais de fornecimento de gás natural somente após a real saída da mercadoria, mediante procedimento interno de medição. Argumenta que tal fato resulta em um descasamento do prazo para o recorrente informar ao fisco sobre o volume de gás natural adquirido e fornecido no período e o momento em que a Petrobras conclui a medição da quantidade efetivamente fornecida, com a emissão da respectiva nota fiscal. Por conta disso, sustenta que não consegue atender às exigências da portaria CAT 79. O senhor agente fiscal procedeu ao levantamento fiscal por conta da presunção de terem ocorrido operações tributáveis realizadas sem o pagamento de ICMS. A referida presunção é juris tantum e, por isso, admite prova em contrário. O artigo 509-A, parágrafo 2º do regulamento, estabelece que compete ao contribuinte o ônus da prova quanto à ocorrência das operações tributáveis apuradas, ou melhor, quanto à inocorrência das operações tributáveis apuradas por levantamento fiscal. Dada a importância do comando normativo, vejamos o que estabelecem os artigos 509 e 509-A do regulamento. E aí eu transcrevo esses dois artigos na íntegra. A despeito de o recorrente contestar o levantamento fiscal levado a efeito pelo fisco, tendo apresentado documentos e diversos argumentos jurídicos robustos, entendo que a citada presunção legal não foi ilidida. As folhas 11.474, o recorrente informa que estaria providenciando relatório analítico demonstrativo das medições por mês, independentemente do período de medição realizado, o qual pode adentrar mais de um mês, para demonstrar que todas as entradas de gás natural tiveram as subsequentes saídas devidamente registradas e tributadas. O recurso foi manejado em setembro de 2018, mas até o momento não se tem notícia da apresentação de nenhum laudo ou relatório a esse respeito. As folhas 11.490, o recorrente requer a realização de diligência de natureza pericial, com o intuito de os fatos alegados na impugnação serem apurados com maior clareza. Portanto, o recorrente almeja que esta colenda Câmara Julgadora determine a realização de perícia técnica para que os seus argumentos de defesa sejam confirmados. Entretanto, nos termos do artigo 83 do Decreto 54.586 de 2009, as provas devem ser apresentadas juntamente com auto de infração
e com a defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente. Assim, não é adequado que o recorrente deixe de apresentar as provas que reputa serem necessárias para sustentar os seus argumentos, acreditando que este órgão julgador deve determinar a execução de diligência pericial para que os argumentos sejam confirmados. O artigo 90 do Decreto 54.586 de 2009 pontua que os órgãos de julgamento detêm a prerrogativa de determinarem a execução de diligência para o esclarecimento de questões que julgarem importantes. Trata-se, portanto, de uma prerrogativa. Não se trata de um direito absoluto do contribuinte, nem mesmo sob o argumento da aplicação do princípio da busca da verdade material, que vem sendo aplicado e respeitado exatamente como deve ser. Neste aspecto, dada a presunção na qual o levantamento fiscal está apoiado, aliado ao arcabouço probatório apresentado pelo senhor agente fiscal, e sem que o recorrente tivesse apresentado material probante apto a afastar a presunção relativa, entendo ser despiciente a conversão do julgamento em diligência. Conforme consignado no relatório circunstanciado de folhas 6 a 9 e nas provas juntadas pelo fisco, justamente pelo fato de a Petrobras possuir regime especial permitindo que o fornecimento físico de gás natural em determinado mês fosse faturado no mês seguinte, é que o fisco considerou as notas fiscais de saídas da Petrobras do mês seguinte para a confrontação com as notas fiscais de saídas autuadas para os seus clientes. Assim, para o cômputo do fornecimento físico de gás natural pela Petrobras, do mês de janeiro de 2015, por exemplo, foi considerada a nota fiscal de saída de fevereiro de 2015, e assim por diante. Ou seja, sempre foi considerada a nota fiscal da Petrobras emitida no mês seguinte, justamente por conta do citado regime especial. É o que se depreende da tabela do levantamento fiscal, que está acostada às folhas 8. O argumento do faturamento fracionado das notas fiscais do recorrente também não depõe contra o levantamento fiscal, visto que o importante é que as notas fiscais de saídas correspondam ao período global período global de entrada de gás natural da Petrobras, ou seja, não é necessário que as notas fiscais do recorrente individualmente representem saídas de um período de 30 dias do mês civil, tal qual defende o recorrente. Da mesma forma que em alguns meses pode haver menos entradas do que saídas. Afinal, tal descasamento pode mesmo ocorrer por conta da ausência de coincidência total de faturamento do recorrente com o mês civil. Todavia, é certo que a diferença de uma entrada maior em um mês pela diferença do calendário civil fatalmente será compensada no mês seguinte. Daí a importância de se efetuar o levantamento por um período de 12 meses. E ao assim proceder, o agente fiscal constatou uma diferença em que as quantidades de entradas foram maiores do que as das saídas registradas pelo recorrente, configurando-se a omissão de saídas. Assim, no tocante ao item 1.1, entendo que os argumentos do recorrente não merecem acolhimento. No tocante ao item 1.3, também entendo que o lançamento deve ser mantido, pois a infração está caracterizada e devidamente comprovada. O recorrente, exceto quanto às notas 8091 e 11.145, confirma que deixou de escriturar documentos fiscais relativos às entradas de bens alheios às atividades do estabelecimento no período de janeiro a dezembro de 2015. Não obstante o recorrente se defenda alegando a sua boa-fé, vez que nenhuma das notas fiscais apontadas referem-se à aquisição de gás natural ou de bens do ativo imobilizado, passíveis de aproveitamento de créditos, e que tal fato também não gerou falta de pagamento do imposto, as condutas antijurídicas restaram confirmadas. O artigo 214 do regulamento estabelece que os documentos fiscais de entrada de mercadoria, a qualquer título, não havendo tratamento distinto a ser empregado em razão da destinação ou utilização da mercadoria adquirida, nem mesmo à luz dos princípios da tipicidade cerrada em matéria tributária, do não confisco e da razoabilidade, a penalidade aplicada pode ser cancelada, tendo em vista o comando inscrito no artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Em relação ao pedido de exclusão das notas fiscais 8091 e 11.145 do levantamento fiscal, não há nos autos prova da escrituração de tais documentos, motivo pelo qual deixo de acolher o citado pedido. O recorrente também almeja a aplicação do artigo 527-A do regulamento, porém constata-se que não foram preenchidos os requisitos os requisitos autorizadores da redução ou da relevação das multas. O recorrente detém robusto porte econômico com capital social elevado, conforme indicado no CADESP, o que torna crível
esteja aparelhado para cumprir adequadamente a legislação tributária, bem como que seja capaz de arcar com as responsabilidades impostas pela infração cometida. Os seus antecedentes fiscais são desabonadores a outros autos de infração lavrados contra o recorrente além do presente. Os juros e a multa foram aplicados com base na legislação válida, vigente e eficaz, e tais matérias já são objeto das súmulas 10 de 2017 e 13 de 2018, e deste egrégio tribunal, de modo que não há mais margem de discussão a seu respeito, cabendo-nos apenas aplicar os entendimentos sumulares. Passo então a tratar do recurso de ofício. O recurso de ofício foi interposto em razão da decisão recorrida ter reduzido a alíquota aplicada do item 1.1 de 18% para 12%. Muito embora o artigo 509-A, parágrafo 4º do regulamento disponha que, em caso de levantamento fiscal, deve ser usada a alíquota de 18%, tenho para mim que não havendo dúvida quanto à mercadoria cujas saídas ocorreram sem o recolhimento do ICMS, deve-se aplicar a alíquota correspondente, que, em caso, é 12%. Todo o arcabouço probatório carreado ao processo, assim como as manifestações da representação fiscal, não deixam dúvidas acerca das saídas de gás natural, motivo pelo qual entendo que a decisão recorrida não merece reparo no tocante à redução da alíquota, devendo ser mantida. Diante do exposto, conheço e nego provimento aos recursos. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutora Raquel. O processo está em discussão. Presidente, eu preparei uma preferência, embora concorde no mérito com um excelente voto da doutora Raquel. Com relação à alíquota, eu discordo. Não vou ler o voto, acho que não precisa, mas basicamente a justificativa é o seguinte: o artigo 74 da Lei 6374 estabelece que a alíquota aplicável aos levantamentos fiscais, como acontece aqui no presente auto, tem alíquota aplicável de 18% ou maior se for o caso. Aqui seria aplicável 12%. No entanto, como é caso do levantamento fiscal, então deveria ser aplicada a alíquota de 18%. A gente queira ou não, goste ou não dessa previsão, é uma previsão legal, está estabelecida numa norma competente e, portanto, não cabe a este tribunal afastar sua vigência nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Por esse motivo, eu estou fazendo a preferência para a aplicação da alíquota de 18% no presente caso. No restante, eu estou acompanhando o voto da relatora. Obrigado, doutor Mauro. Já está. Você já registrou lá. O processo está em discussão. Presidente, apenas para adiantar aqui o meu posicionamento, tendo em vista o voto de relatoria e o voto de preferência, a preocupação do doutor Mauro é muito pertinente, sempre coerente, mas eu tenho um entendimento, inclusive do contencioso administrativo, de uma maneira mais sistemática do que de uma maneira isolada. A partir do momento que existe o 509, a possibilidade de aplicação do levantamento fiscal, pela insegurança em relação à base tributária. E quando essa insegurança ela é cristalina, ela de fato é evidente e necessária, a presunção ela deve fazer um peso maior em face ao contribuinte do que a fiscalização, que não teve a possibilidade de compor o fato jurídico da forma devida. Me parece aqui que não é o caso. A operação foi elucidada, existe aqui, inclusive, uma discussão acerca do cabimento ou não desse levantamento fiscal, como bem colocado aqui pelo patrono, e em que pese o entendimento de mérito, do voto de preferência e do voto de relatoria caminharem em não atacar essa inviabilidade do lançamento fiscal, me parece que a base mensurável aqui é inquestionável. E lançar tributo
diverso daquilo que é o estabelecimento da alíquota legal, isso sim me parece afastar a lei válida e vigente e não eficiente em relação ao lançamento fiscal. Então, entendendo aqui a premissa, ambas muito coerentes, gostaria apenas de registrar aqui a minha base de entendimento, já fazendo aqui a argumentação que farei o acompanhamento nos termos do voto de relatoria. Só um detalhe, entendo o posicionamento do Dr. Galderizi, mas nesse caso, quem está afastando a aplicação da alíquota de 12% é a própria lei, né? E inclusive, a mesma lei que estabelece uma alíquota específica para esse caso. E aí, uma opção legislativa por afastar a própria lei, eu entendo que é válido. O que eu entendo inviável é o próprio tribunal afastar a lei. Por isso, mantenho o entendimento. Obrigado, senhor presidente. Só dar o nosso posicionamento. O nosso parecer em recurso de ofício vai nessa mesma linha que declinou o doutor Mauro, ou seja, a legislação é clara no sentido de que a alíquota aplicável ao levantamento fiscal é a alíquota de 18%, a não ser que o contribuinte faça o uso de venda de mercadorias com uma alíquota maior. Então, a legislação assim determinou. Então, ainda que a mercadoria em específico, neste caso, seja tributada a alíquota de 12%, a legislação determinou que, como a diferença de imposto que não foi recolhido ao fisco foi obtida por meio de levantamento fiscal, a alíquota a ser utilizada é 18%. A gente não pode fugir deste comando legal. É esse o nosso posicionamento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado a todos pelas intervenções. Praticamente, eu tenho um entendimento coincidente aí com a doutora Raquel, doutor Galderizi. Porque a lei, quando ela determinou, e aí sim, ela determinou 18% no mínimo, né? Ela não determinou, ela poderia ter sido diferente, ela colocou lá, olha, é a alíquota do inciso 1, tal, do artigo 20 e poucos lá. No entanto, a ideia do levantamento fiscal, ainda mais no caso desse, que é um levantamento específico, que é só uma mercadoria que eu analisei, e analisei em termos de volumes, ou seja, de quantidades, né? Que quando tem elementos, e aí aquela ideia do levantamento fiscal é exatamente uma ferramenta importante para o fisco, para que ele possa buscar elementos outros, né, para chegar à verdade com relação ao fato gerador de imposto, né? Então, é óbvio, eu tenho entradas não registradas, né, tem uma diferença de entrada, jamais poderia aplicar uma alíquota inferior a 18%, por quê? Porque o que eu estou cobrando aqui não é o que eu estou cobrando de saídas não tributadas, não é qualquer eventual mercadoria que ele tenha comprado, mas é o que ele vendeu, né? Seja que mercadoria for, pode ter sido drogas, pode ter sido qualquer ilícito, né? Mas o que o fisco está fazendo é cobrando por uma presunção que a própria lei coloca, é o seguinte, olha, saída não tributada, diferença de levantamento é saída não tributada. Então, nesses casos, quando não consigo identificar nada da operação, então me faz sentido que a lei estabeleça esse parâmetro, né, que é o mínimo de 18%, né? Para evitar todas as discussões que a gente tem aqui, não, mas eu só vendo bíblias, né? Eu só vendo, né, material imune, né? Olha, certamente você só vende bíblias, você só vende livros, você só vende papel de estado de impressão, você só vende produtos isentos, Sim, o fato é que você ocultou, você teve rendas, né? Você teve rendas para comprar um estoque de entrada, e aí eu não sei o que você vendeu, né? Você regularmente só vende bíblias, né? Mas possivelmente para cobrir esse estoque oculto aqui de entrada, você vendeu mercadorias tributadas. É isso que a lei está falando. Então, você vendeu
sei lá, vendeu arroz, vendeu feijão, vendeu alguma coisa para... Então faz todo sentido, e entendo, como o doutor Claudinei colocou, que esse é o sentido da lei, né, para estabelecer esse parâmetro. Né? Agora, por outro lado, quando eu tenho aquelas operações muito bem identificadas, ou seja, eu não estou discutindo, não há dúvida sobre o que foi a saída. Né? Tenha sido ela ocultada do fisco ou não, não há nenhuma dúvida, nenhuma discussão de que o que foi ocultado, do que foi saído, do que foi levantado, ou do que foi regularmente vendido, regularmente escriturado, ninguém discute que não tenha sido gás natural. Né? E aí o gás natural está muito específico, aí qual é o tratamento tributário dele. Né? Então, entendo que exatamente porque a lei ela consegue prever todas as situações, ela tem que dar o traçado geral. Então, entendo que nesse caso específico, que não há nenhuma discussão sobre a operação, que também não é só com relação, não é também só com relação, às vezes, à mercadoria, mas com relação à operação como um todo, né? Porque essa mercadoria poderia ter sido, nesse período todo, ela poderia ter tido uma variação de alíquota, né? Num determinado período, ela teve uma alíquota. Então, quando eu consigo identificar a operação como um todo, né, sem nenhuma discussão, eu entendo que é aplicável, sim, a alíquota específica, né, daquela operação, que é o caso aqui. Então, nesse sentido, eu também vou acompanhar a doutora Raquel, né, parabenizando pelo seu voto muito detalhado, muito bem elaborado. O processo ainda está em discussão. Bom, se não há, então, outras intervenções, eu peço aos senhores que confirmem a presença para a verificação do quórum de votação. Muito bem. Então, por maioria de votos, foi negado provimento tanto ao recurso ordinário quanto ao recurso de ofício no processo da Gás Natural de São Paulo Sul, Sociedade Anônima. Agradeço a presença do Dr. José Guilherme pela participação, pela sua sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Passamos, então, ao último processo da pauta. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela SPS Suprimentos para Siderurgia Limitada. Não há pedido de sustentação oral. O relator é o Dr. Galderize Fernandes Teles, a quem eu passo a palavra, então, para que ele apresente ou explique o seu voto. Dr. Galderize, fique à vontade. Obrigado, presidente. São 12 itens de infrações aqui no presente auto de infração, mas acredito que possamos separar em duas classes para facilitar aqui a compreensão. A primeira classe de creditamento indevido, o que vai mudar o contribuinte que realizou a operação comercial aqui em cada uma das etapas infracionais. Essa etapa de creditamento indevido tem um racional que eu acredito que o microfone do Dr. Mauro esteja aberto, salvo engano, tá? Obrigado, doutor. Esse creditamento indevido é decorrente à documentação inábil, e essa documentação inábil foi verificada através de um procedimento próprio administrativo, verificando a inexistência de estabelecimento. De forma, verificando do item 1 ao item 10, todos terão a mesma base de formatação da infração, modificando apenas o polo de quem realizou a operação. A outra natureza da operação é o item 11 e o item 12, que são infrações referentes a documentos fiscais e impressos fiscais. Aqui estamos diante de emissão com declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, havendo aqui a cobrança do ICMS, tendo em vista que as operações de saída deixaram de ser tributadas em decorrência do diferimento, restando estes interrompidos por força do artigo 428, inciso 3 do RICS. Bem,
Essa é a situação. Importante aqui registrar a todos que temos um autuado principal, bem como temos um segundo autuado, e a apresentação de defesa por autuado principal não foi realizada, de maneira que todos os argumentos de base defensiva aqui serão do responsável tributário. Eu registro ainda que em folhas 989, na ocasião do primeiro julgamento, a unidade de julgamento de Bauru, ela converteu o julgamento em diligência para a constatação de nulidade de inscrição referente a uma das empresas que está presente no item 10, tá bem? Esse cumprimento foi realizado, foi juntada essa documentação do processo administrativo de constatação de nulidade. Me parece que, portanto, sem nenhum tipo de dúvida quanto a essa situação. Pois bem, as bases de argumentação defensiva do responsável, registro novamente, são a possibilidade de uma aplicação retroativa através da alteração de multas e dos juros promovidos pela Lei 14.497, 2017, a decadência nos termos do artigo 150 do parágrafo 4º, a irregularidade da autuação em virtude de inépcia da acusação, a inclusão indevida dos sócios e administradores, estamos diante aqui de uma defesa de um responsável, e, no mérito, a argumentação que as operações todas foram regulares, cumprindo aqui a situação de boa-fé. Por fim, confiscatoriedade da multa aplicada. Pois bem, passo de forma sintética a cada uma das bases argumentativas. Quanto à aplicação aqui da Lei 16.497, que teria promovido alterações em relação a multas e juros, e o AIM deveria ser ratificado em relação ao seu DDF. Argumento aqui que não entendo esse racional, haja vista que, quanto à multa, não houve alteração no percentual aplicado, permanecendo a aplicação de 35%, sendo o mesmo percentual que verificamos em folhas 9 a 11 do DDF. A única alteração existente foi no tocante à hipótese de incidência, a qual antes da referida lei era tão somente para casos de entrada de mercadorias, ao passo que, com o advento da alteração legislativa, passou a contemplar também o caso de não entrada. Portanto, o primeiro argumento não acolhido. Da decadência, importante aqui analisar que nós temos duas bases de infração diferentes, creditamento indevido e emissão indevida. Então, para o creditamento indevido, nós já temos aqui um posicionamento muito claro de vários julgamentos, inclusive com súmula a 9/2017, que a contagem, de fato, está correto aqui, o fisco não realizando a aplicação do 150. E restaria, então, a verificação do item 11 e 12, que não seriam creditamentos, mas sim documentação fiscal. Nesse sentido, eu aponto que não houve pagamento do ICMS a ser homologado, tendo em vista que o referido imposto havia deixado de ser tributado em decorrência do diferimento. Nesse caso, em meu sentido, inaplicável o artigo 150, parágrafo 4º. Portanto, também sem reparos nessa segunda análise. Do argumento da inépcia da acusação, em que pese ser uma argumentação aqui genérica, eu pontuo que, no presente caso, as provas foram consolidadas, foram trazidas as notas fiscais consideradas inidôneas, motivo pelo qual a simples entrada da mercadoria não convalida o direito ao crédito, não se havendo que se falar em inépcia da acusação. Ademais, os argumentos não são cabíveis para o item 1.11 e 1.12, já que são operações de saídas de critério objetivo. Também não acolhido o argumento. Sobre a acusação da responsabilidade tributária, talvez o ponto mais sensível, mas, em meu racional, consegui linha conclusiva que me parece mais adequada. Aduz aqui a recorrente que não seria a possibilidade de sujeição passiva pela responsabilidade, porque não teria aplicação de nenhum dos incisos do CTN, né, para a sua vinculação ao fato jurídico aqui. Da análise do relatório circunstanciado, em folhas 20, eu observo que a razão para a inclusão do responsável tributário se deu pela falta de registros contábeis que comprovem a autonomia patrimonial da empresa em relação ao seu único sócio. Estamos diante de uma sociedade que consta apenas uma pessoa em sua representação. Havendo supressão de tributo, haveria responsabilidades solidárias nos termos do artigo 9º, incisos 11 e 12 da Lei 6.374. Nesse sentido, eu concluo. O responsável tributário oral recorrente é o único sócio da autuada principal, não existe registros contábeis, o que obsta a comprovação por parte do contribuinte de que não houve confusão patrimonial, nem sequer que não houve interesse de condutas tidas pelo fisco que versavam sobre supressão de ICMS, devido, evidenciando, em meu sentir aqui, o interesse comum
como já capitulado no pressuposto de direito no auto de infração. Portanto, me parece que a sujeição passiva do responsável também aqui é de rigor. Quanto ao mérito, estamos diante, em relação ao item 1 e 10, creditamento indevido, análise da boa-fé, e aqui fazendo destaque a parte principal, no tocante às comprovações da efetividade das operações, observe que não há pedidos, contratos, trocas de e-mails, nome, contato de quem realizou as negociações ou qualquer outro suporte físico que sirva como elemento indiciário probatório para comprovar as tratativas. Eu registro ainda que em diversos documentos fiscais a recorrente aparece como responsável pelo transporte das mercadorias. Isso para mim é relevante porque nós estamos diante de uma situação que as 10 infrações são por inexistência de estabelecimento, o que aqui me leva a conduzir à impossibilidade de boa-fé. Outra situação, os únicos documentos existentes são contratos de dação e pagamento. Aqui, interessante notar que há, inclusive, uma incongruência argumentativa. Por quê? Em tais contratos, consta que a atuada principal teria dado como forma de pagamento duplicatas, que seriam referentes à totalidade das dívidas. Contudo, não consta nos autos as referidas de duplicadas, nem sequer como conferir que os anexos, elencando-as como teriam sido autenticadas em cartórios. Interessante verificar em passagem do recurso que todas as notas fiscais foram regularmente quitadas, a argumentação aqui do contribuinte, tá? No caso aqui responsável, conforme se verificará nos documentos que serão posteriormente anexados, bem como que todos os pagamentos foram realizados através do sistema bancário. Ora, ou você realiza através do sistema bancário ou você realiza através de duplicata. E aqui você não tem nenhuma nem outra comprovando a autenticidade desses pagamentos. Portanto, também em relação à situação da boa-fé, por essas argumentações, suficiente a sua não caracterização. Dos argumentos relativos a multa e juros, coloco aqui base de entendimento, inclusive em súmula já do nosso tribunal, não acatando também essa razão de argumentação de defesa. Presidente e demais componentes, o voto será registrado nesses termos. Faço agora apenas uma pequena correção na situação da ementa para alocar no seu devido espaço e fico à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Muito bem, obrigado, doutor Galderize. O processo está em discussão. Vamos apenas aguardar, então, o registro do voto e aí damos prosseguimento. Muito bem. Se não há outras manifestações, eu peço aos senhores que confirmem a presença. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto, na verdade, pelo responsável solidário no processo da SPS Suprimentos para Siderurgia Limitada. Com isso, nós concluímos a pauta, cumprimos toda a pauta de hoje. E, então, agradecendo a participação dos senhores, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 13 de abril de 2022. Peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação